Meus cumprimentos aos ouvintes, eu sou o Tito e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre Frank Weston Benson. Ele é meu pintor favorito, meu pintor predileto, e não somente por isso, mas eu vejo que há uma necessidade de gravar um vídeo sobre ele, tanto por não ter nenhum vídeo sobre ele em português no YouTube, ao menos eu não consegui achar, mas também pela forma como estão esquecendo da pintura, da arte pintada, né, digamos assim, das artes visuais, das artes pictóricas, e da forma como estão esquecendo especificamente do Frank W. Benson, que foi um dos principais pintores do século passado, e o principal do impressionismo americano, né? Mas não somente por isso, porque esse é o ponto cultural, né, do canal, digamos assim. O canal aqui é sobre arte e cultura, então nesse sentido seria a parte sobre cultura, mas sobre arte em si, eu acho que a obra do Benson é a obra mais divina, né? É a arte sacra que não é arte sacra, mas mais bem executada, né? Digamos assim. Eu vou explicar melhor isso mais pra frente. Mas contextualizando, para quem não sabe, Frank Weston Benson foi o principal pintor do impressionismo americano e um dos líderes dos pintores da sua época, né, ali nos Estados Unidos. Ele nasceu em 1862 e morreu em 1951, ou seja, ele viveu praticamente 90 anos, né? Nascido ali na Guerra Civil Americana e morreu ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ali na Guerra da Coreia, mais ou menos. Então você vê que ele viveu muito tempo. E ele viveu, esse quase um século que ele viveu, foi um tempo de muitas coisas acontecendo, né? Ele viveu num tempo onde muitas coisas aconteceram. E onde muitos pintores, né? Um período onde muitos pintores grandes estavam vivos, né? Estavam pintando. Você tinha ali, no próprio Estados Unidos mesmo, você tinha o John Singer Sargent, você tinha o Sloan Homer, e na Europa você tinha o Claude Monet, então você tinha uma galera da grande pintura ali, né? E mesmo assim, o John Singer Sargent foi um dos mais premiados, né? Um dos pintores mais premiados da sua geração, né? Então ele se destacou entre os melhores na sua época. Hoje em dia a gente nem fala mais dele, né? O Claude Monet é bem lembrado, mas o Benson nem tanto, sabe? E para classificação, né, para dividir o Frank W. Benson em fases, para a gente poder falar melhor dessas fases, eu não gosto das classificações que eu vejo por aí, né? Eu vejo muitas classificações dele por tipo de obra, no sentido, tipo, por tipo de como eu fazia a obra, né? Tipo, o Frank W. Benson das pinturas a óleo, o Frank W. Benson das aquarelas, o Frank W. Benson das litogravuras, né, das gravações. E eu não vejo que faz muito sentido essa distinção. Também tem a distinção dele por tema, né? Ah, Frank W. Benson e sobre os retratos. Frank W. Benson e a natureza morta. O Frank W. Benson e as paisagens, né? Os pássaros. Também não gosto dessa divisão. Vou explicar o porquê. E também tem muitas vezes a divisão cronológica, né? Por temporal. Mas também não é uma boa divisão. Eu acho que a melhor forma de você dividir a obra do Frank W. Benson em fases é se você dividir por propósito. Porque o Frank W. Benson é um pintor muito consistente, né? Não dá pra gente fazer uma análise temporal assim, porque o que mudou durante a vida do Frank W. Benson, na obra dele, na pintura dele, foi a sua técnica. Mas técnica não reflete arte, né? A mensagem passada pelas suas artes, a poética, a poesia ali das suas pinturas se mantém de uma forma mais consistente, né? Se mantém a mesma. Então, dividindo as obras do Benson assim por propósito, né, que eu acho que é a melhor forma de divisão, a gente divide assim as obras que é por trabalho e as obras que é pelo seu próprio contentamento ali, né? Que ele faz no seu tempo livre. As obras que ele faz para trabalho, que são as obras por encomenda, algumas obras acadêmicas, tudo, elas são todas muito boas, tá? São todas muito boas. O Benson é muito bom no que faz. E muitas pessoas gostam muito delas também. Mas eu, particularmente, não vejo elas com uns olhos tão
tão de admiração quanto eu tenho pelas obras que ele faz no seu tempo livre, né? Pelas obras que ele faz para o seu próprio contentamento ali. Por que eu digo isso? Eu acho que a arte, ela não é tanto sobre os artistas, ela é mais sobre o espectador, né? O leigo. E o olho do leigo, ele vê muito mais do que o olho do artista. Como assim? É porque a arte, você entende e sente. E para fazer a arte, é preciso entendê-la. Você precisa entender antes de poder fazer aquela arte. Você precisa entender como se faz uma pintura para poder fazer uma pintura. Mas o leigo, ele não precisa entender. O leigo, ele só precisa sentir. E aí é que eu vejo que a análise do leigo muitas vezes é bem mais precisa do que a análise de um crítico de arte mais especializado, né? Eu sou um completo leigo e eu sinto uma grande diferença entre uma arte X e uma arte Y, né? Principalmente entre as artes e por encomenda do Singer Sargent, não. As artes por encomenda do Frank W. Benson e as artes feitas no tempo livre do Frank W. Benson, eu sinto uma grande diferença entre elas no que a arte está me passando, no sentimento mesmo. É diferente da percepção de entender como funciona as pinceladas, etc. Como funciona o design também. Por exemplo, eu sempre fui um grande fã do realismo russo, né? Falando de pintura, tá? Se você analisar as obras dos realistas russos, como o Alexei Savrasov, por exemplo, você vê que tem algo diferente. Não é só realismo. Porque se você pegar os realistas mais ocidentais, né? Você não vê na obra deles um realismo tão tocante quanto é no realismo russo. E aí é puro sentimento, eu não entendo a diferença. Entende? E o que importa é justamente esse sentimento. Porque o pintor, todo o design que ele faz na arte, o esboço e a forma como as coisas são feitas naquela pintura, é para passar alguma ideia que o leigo sinta, né? É justamente para passar esse sentimento. E aí, inclusive, o Benson, ele é um pintor que ele vai sempre defender muito o design, né? Se você analisar nos comentários dele, né? Ele sempre fala a favor do design, né? Ele chega a dizer que pintura é design. Por exemplo, ele até fala, né, tem um trecho dele que ele fala sobre o design no retrato. Ele diz que o retrato não é só sobre o rosto que está sendo retratado ali, né? Por mais que o rosto seja importante, mas o retrato é sobre toda a composição que está dentro da pintura, né? Todos os objetos, como se relaciona eles dentro da pintura. E aí nas obras por encomenda do Benson, você nota que elas são muito bem feitas, que elas retratam o que o cliente quer que seja retratado, mas elas não possuem tanto a alma do artista ali. Só que nas obras do Benson, que ele faz no seu tempo livre, tanto as litogravuras, quanto as pinturas a óleo, quanto as aquarelas, por mais que sejam formas diferentes de arte, por mais que muitas vezes tenham temas diferentes, onde umas representam paisagem, outras representam pássaros, outras representam a família dele, em todas você nota a mesma coisa, que é o amor. E aí vem a minha tese, de que o Frank W. Benson em minha opinião, claro, como um leigo e que não tenho tanto aprofundamento nos artistas, assim, de pintura, não conheço tantos assim, mas o Frank W. Benson é para mim o maior pintor de arte sacra da história, sem nunca ter pintado arte sacra. Como assim? Se você pegar uma obra do Frank W. Benson como Eleanor in the Dory, ou então Calm Morning, né, as obras dele sobre os filhos dele, né, que ele pintou nas férias em Maine, né, numa casa que ele tinha em Maine ali, você nota um grande amor paternal, né, do Benson por seus filhos, né? Se você pegar uma obra dele de um pássaro, uma litogravura que ele faz ainda em placas de cobre, né, sobre algum pássaro,
seja um pássaro voando, seja um pássaro no lago, né? Um pato, um ganso. Você também nota o amor ali. O amor que ele tem pela natureza. É diferente de muitas obras de arte sacra que eu vejo, como por exemplo de Caravaggio, que são todas muito bem feitas e você nota a devoção do artista, tá? Mas devoção é uma coisa, amor é outra, né? Eu posso ser devoto de Deus sem amar tanto a Deus, né? E isso que eu percebo bastante na arte sacra. Ela não tem um apelo tão forte quanto eu sinto na arte do Frank W. Benson, né? Por quê? Porque eu posso muito bem ficar horas aqui falando de Deus sem ter isso realmente no meu coração, né? Por exemplo, você tem vários pastores de igrejas evangélicas aí, não querendo criticar nenhum culto, tá? Mas o canal é meu, eu falo o que eu quiser. Vou falar aqui, por exemplo, o Bispo de Macedo, né? Da Igreja Universal. Ele é claramente um canalha, né? E mesmo assim, ele tá o tempo todo falando de Deus. Como é que você fala de Deus e não tem amor no coração, né? É possível. É possível. É possível até mesmo falar palavras bonitas sobre Deus sem ter amor no coração. Da mesma forma, é possível fazer quadros bonitos sobre Deus sem aqueles quadros passarem amor, né? Porque o quadro ele reflete a alma do artista, né? E aí, no Frank W. Benson, eu percebo o completo contrário. Eu percebo que são quadros cheios de amor, né? Os quadros que ele faz no seu tempo livre são quadros cheios de amor, por mais que não retratem exatamente sobre Deus. E por isso que eu digo que a obra de Frank W. Benson é a melhor arte sacra sem ser arte sacra. Por quê? Porque o que é sacro, toda mensagem cristã, é a mensagem do amor, né? Então o que é sacro realmente é o amor e não necessariamente só a doutrina, né? Digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que sem amor, todo o resto não importa, né? E a pintura do Frank W. Benson reflete perfeitamente o amor, né? O amor que ele sente pela natureza, o amor que ele sente pelos seus filhos, o amor que ele sente pela pintura também, o amor que ele sente pela água, pelos barcos. Ele sempre foi um fã de barcos de navegação, né? O avô dele era um capitão, né? Ele puxou isso muito do avô. E em todas as obras dele, que ele estava gravando obras fazendo no seu tempo livre, você vê, nas obras que ele faz sobre suas filhas, que ele retrata as filhas dele como pureza, né? A ideia de inocência, de pureza e de amor está muito nítida nas obras dele sobre a Eleanor e a Sylvia, sabe? Por exemplo, na Calm Morning, como eu já falei, né? Na obra da Eleanor segurando uma concha, você vê como ela... como parece que ela representa a pureza e a concha representa a natureza e a relação entre o ser humano inocente com o mundo real, sabe? Tudo isso são sentimentos que são passados pelo olhar do artista, né? O artista, ele representa no design da obra ali justamente o sentimento e a mensagem que ele quer passar com aquela obra. E novamente, um artista analisando uma arte, ele vai muitas vezes entender como o artista fez as pinceladas, ou então como o artista realmente executou o design, né? Como ele a predisposição, né? A posição dos objetos ali dentro do retrato, sabe? E o artista que entende isso, muitas vezes ele fica com o olho perdido para essas coisas que ele entende e fica pensando nisso, mas não entende o verdadeiro sentido da obra. Eu acho que o verdadeiro sentido da obra é muito mais nítido para os leigos que não entendem arte, né? Que é o meu caso.
Porque eu olho para a obra e eu simplesmente só sinto. Não entendo, eu sinto. E ao olhar para as obras de Frank W. Benson, eu sempre sinto amor, né? Você nota, tanto nas obras dele, nas pinturas propriamente ditas, quanto nas litogravuras que ele fazia com uma agulha numa placa de cobre, né? Ele pegava uma agulha, passava numa placa de cobre, ficou fazendo inscrições naquela placa de cobre, e depois passava a tinta nela e aí fazia a impressão, né? Essas impressões, você vê como ele ama a natureza, os pássaros, a água, né? E esse amor pela natureza não é algo superficial ou, como é que se diz, ambíguo demais. É realmente só o amor puro e simples, sabe? Não é aquele negócio dos ambientalistas com o amor deles pela natureza. Não é um amor ideológico, é realmente só algo realmente puro e simples. O amor que a gente tem de contemplação pela criação divina, né? E olha, mesmo que o Benson não seja exatamente cristão, ele era cristão, né, protestante, mas não era tão religioso, né? Isso não era um tema tão importante na vida dele. Ao menos não na vida pública dele, tá? Eu não sei quanto na vida privada, talvez ele fosse religioso sim. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo assim, ele era um bom cristão, mesmo que ele não fosse exatamente. O que eu quero dizer com isso é justamente que dá para perceber na obra dele o quanto a alma dele é repleta, né, e é cheia de amor. O que não dá para perceber tanto nas obras dele por encomenda, que muitas são muito boas de técnica, mas não tem toda essa alma, entende? Enfim, agora no fim do vídeo, agora eu vou deixar algumas obras dele aí passando na tela, né? Mas antes de terminar, eu só queria dizer também uma citação fazer uma citação aqui do próprio Frank W. Benson, do Frank Weston Benson, onde ele diz que a pintura ou o desenho são como um poema. Quando o poeta começa a fazer sua arte, ele não tem palavras ali dispostas para fazer. É tudo parte da ideia dele, da escolha dele, do que ele escolhe usar. A seleção e a combinação do material. E aí ele fala, cada homem escolhe um aspecto da natureza, né, um aspecto de um objeto, para enfatizar e representar melhor, né? Olhe, por exemplo, uma sala cheia de estudantes de arte, né? Todos eles vão estar desenhando a mesma coisa, mas vai ser de formas diferentes. E aí eu quero só refletir um pouco sobre a frase, porque ela mostra como todas as artes são exatamente a mesma coisa. Todas as artes falam sobre composição. Poesia é isso, cinema é isso, pintura é isso, dança é isso, música é isso. É sobre como você compõe os objetos na narrativa. Ou seja, todas as artes são só poesia, né? A poesia não se limita a palavras, não se limita a frases. Tudo nas artes é poesia, né? A poesia não seria poética se não fosse assim, né? Não seria tão poética quanto essa se não fosse assim. Porque se você analisar a estrutura de uma pintura e a estrutura de uma poesia e a estrutura de uma música ou de um filme, são todas a mesma estrutura. São o design daquela arte, né? O símbolo. Mas o que muda é só o signo. Entendeu? O que muda é só a impressão, a forma como você passa aquela mensagem artística ali. Mas o design, a forma da narrativa é sempre a mesma. Só muda com o que você está trabalhando, qual o seu material. Por isso que pintura e poesia é a mesma coisa, né? Pintura e poesia é a mesma coisa, essencialmente. Enfim, fiquem aí com as pinturas do Benson. E é isso. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. E viva Cristo Rei!